Parabéns, você está exatamente onde Satanás quer que você esteja. Parabéns! Você se diz crente e acredita que a palavra era para os apóstolos. Parabéns! Você está cega espiritualmente através de uma coisa que Satanás plantou na tua cabeça. Porque a autoridade é para este tempo, é para você pisar na cabeça do cão, é para você chutar a cara do cão, é para você operar milagres, é para você fazer as coisas. Gente, esse café com joia, ele é muito especial, ele é muito pessoal, ele é muito espiritual. E eu quero até fazer um convite, talvez para você que não seja crente. E crente significa crer na palavra. E às vezes as pessoas acham que crente é só evangélico, mas crente são todas as pessoas, aquelas a quais elas creem no nome de Jesus Cristo. Talvez se você não for crente, talvez esse episódio não seja pra você. Eu até te recomendo, não assista, pula, volta pro episódio da semana que vem. Mas Deus vem me trabalhado num lugar que eu falo, meu pai, né? Senhor, que loucura. Ele vem me trabalhando muito num lugar de confronto. E eu sempre fui uma pessoa confrontadora. Desde a época que eu tava no marketing de rede, pra quem estiver aqui há mais tempo sabe. Eu lembro que teve uma época que teve um evento que a gente tava no palco. E o Caio ia fazer uma apresentação. Imagina assim, eu quero vender o meu produto. E quem vai vender esse produto pra mim hoje é o Caio Carneiro. E você não levar nenhum cliente pra consumir esse produto. E eu tava dando um treinamento antes dessa venda. E eu perguntei assim, quem trouxe cliente hoje aqui? E assim, metade não tinha levado o cliente. E aí eu falei assim, então vocês podem se retirar, vocês podem sair da plenária, porque vocês não precisam de treinamento, vocês precisam de ação, vocês precisam sair e ligar e resolver e trazer cliente, porque não tem o que eu possa te falar que vai te ajudar. O que você precisa fazer é agir. E aquilo foi muito ousado, assim, sabe? Muito louco, muito louco. Eu nunca vi ninguém fazendo isso, até um evento que eu fui recentemente, que eu vi uma pessoa fazendo a mesma chamada, e era um evento cristão. E eu vi essa pessoa no palco, que era a Maria Luque, eu não conhecia ela, e eu fui no evento, e eu vi ela ministrando, eu falei, cara, eu achei uma pessoa que ela fala, que nem eu falo, e de mandar a gente sair, e igual eu já mandei a gente sair, e numa postura da verdade, em cima da verdade. E foi muito doido, porque esses tempos eu tava orando pra Deus. Eu falei assim, Deus, o Senhor me ajude a ter discernimento da forma como o Senhor quer me posicione. Porque eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sinto um queimar dentro de mim muito grande em relação à palavra, em relação à Bíblia. E o que é esse queimar? O que é esse chamar? Ele é acima de religião. Então, eu questiono muitas coisas, sim, da Igreja Católica. Eu questiono, sim, muitas coisas da Igreja Evangélica. Porque não é bíblico muitas coisas do que eu vejo. E eu tava vendo um vídeo da Maria que ela falou assim, eu não sou plenamente amada pelo mundo e eu não sou plenamente amada pelas instituições. E eu senti isso. Porque apesar de eu frequentar, eu congregar em algum lugar, e eu acho isso importante para todos os lugares, para todas as pessoas, a gente tem que lembrar que tudo é feito por homens. Perfeito é somente Jesus Cristo, é somente Deus. E quando eu converso com as pessoas, quando elas vêm me perguntar alguma coisa, eu sempre falo assim, esses dias me perguntaram no Instagram assim, Fabi, o que você acredita em relação a ministério de libertação? Aí eu falo, gente, mas a gente tem que parar de estar nesse lugar sobre o que eu acredito. Não é sobre o que eu acredito, é sobre o que tá na Bíblia. Esses dias a gente tava falando sobre batismo nas águas, né? E a gente sabe que existe uma grande parte da população que entende batismo de uma forma e tem uma outra grande parte da população que existe batismo de uma outra forma. E eu adoro não ficar em cima sobre o que é uma doutrina, sobre o que é estabelecido pelos homens, mas o que a Bíblia diz, o que está à luz da Bíblia, o que está a palavra, porque a Bíblia aberta é a boca de Deus. E eu fiquei muito falando com Deus assim, Deus, é neste lugar que o Senhor quer me usar? Porque eu sinto, gente, uma coragem e uma ousadia muito grande para confronto em relação à palavra, em trazer luz à palavra.
E eu já recebi 2 vezes, duas pessoas que olharam pra mim e falaram assim, toda vez que eu te vejo como uma guerreira, eu te vejo com a espada na mão. E a espada, quando a gente entende, é a palavra, é a palavra, é a palavra de Deus. Então, assim, eu sei que Deus vai me usar muito ainda neste lugar de confronto de muitas coisas que a gente acredita. E não porque a gente acredita sobre o que está na Bíblia, sobre o que é a palavra de Deus, mas porque a gente acredita do que eu ouvir falar, ou do que eu vejo as pessoas fazendo. E eu quero fazer um convite muito especial para você que é crente, mas que você não lê a palavra. Você precisa abrir a sua Bíblia, você precisa ler a sua Bíblia. E eu vou depois gravar o próximo episódio, eu vou gravar só sobre como ler a Bíblia, porque eu sei que tem muitas pessoas que têm dúvida em relação a isso, e eu quero trazer como eu leio a Bíblia. E aí, voltem no próximo episódio para vocês entenderem um pouquinho mais sobre isso. Mas antes da gente entrar nesse lugar sobre como ler a Bíblia, eu quero dizer para vocês que tem pessoas que leem a Bíblia assim, ó. Ai, nossa, que lindo. Aqui, ó, os gibeonitas são vingados. Que história maravilhosa, eles foram vingados. Aqui, ó, guerra contra os filisteus. As pessoas leem para começar a ler a Bíblia como um livro de história. Se a gente pega o livro de Daniel, por exemplo, ele começa a mudar de reinados e não explica como que os reinados mudaram, como que aconteceu, como que eles... Não existe isso. Por quê? Porque isso é relevante. Só existe dentro da Bíblia tudo que é relevante a palavra de Deus, e mais do que isso, em Números 29 e 29, ele fala que tudo que é oculto pertence a Deus. E tudo que nós temos conhecimento é porque nos foi dado. Então tem muita coisa na Bíblia que não existe aqui, não é falado, por quê? Porque o que é oculto pertence a Deus. A segunda coisa é que tem pessoas que é o segundo nível, que vai ler a Bíblia, e ela vai ler a Bíblia assim... Nossa, que bênção, né? Sei lá, eu vou ler o livro, vou ler o batismo. O Felipe achou eunuco no meio do caminho, eu adoro essa história. E ele foi lá e batizou o eunuco, porque o eunuco estava lendo Isaías e ele não entendeu sobre quem que tava, né? Sobre quem que Deus estava falando ali através de Isaías. E aí o Felipe chegou lá, movido pelo Espírito Santo, e foi lá e batizou o eunuco e tudo mais. E tem gente que vai usar isso para fortalecer a fé. E vai falar assim, nossa, que história linda, né? Graças a Deus, glória a Deus. Aquela pessoa foi alcançada, que Felipe alcançou. Só que tem o terceiro nível de pessoas, que é onde eu me encaixo, que eu nunca li a Bíblia pensando assim, nossa, glória a Deus, Felipe alcançou o eunuco. Eu falo assim, Deus, eu quero ser Felipe. Deus, eu quero batizar o eunuco. Deus, coloque pessoas na minha vida sedentas pelo batismo, para eu batizar nas águas, para eu batizar no Espírito Santo. Me usa, Deus, para eu batizar essas pessoas. Me ajuda, Deus, a trazer mais pessoas para Jesus. Me usa, Deus, para eu ajudar pessoas a terem mais entendimento da palavra, para sair da cegueira espiritual. Às vezes a gente acha, que a cegueira espiritual é só para as pessoas que estão fora. O que eu vi no último final de semana, um monte de crente, tá? Um monte de crente endemoniado, opresso, passando por libertação. A gente acha que demônio tá só lá fora, não, gente. Demônio tá dentro da igreja também, em pessoas que frequentam a igreja. E por quê? Porque estão cegas espiritualmente e acha que a cegueira espiritual é só pra quem tá fora. Tem muita cegueira espiritual que tá dentro. Por quê? Porque não lê a palavra, porque não tem a luz da palavra. Então, a gente precisa ler a Bíblia e a gente precisa entender que essas coisas que estão escritas aqui, elas não foram somente para aquele tempo. A Bíblia é para hoje, é para esse tempo. E tem várias coisas que falam na Bíblia que falam sobre autoridade, e eu vejo que Deus vem me colocando nesse lugar para cutucar em relação à autoridade. Cutucar as pessoas e falar assim, cara, lá em Lucas 10 fala que nos foi dado autoridade para pisar em cabeça de serpente, para pisar em escorpião, para expulsar demônio, para curar enfermos, e que nada vai acontecer com a gente. Tá escrito isso na Bíblia. Só que aí tem gente que fala assim, não, mas isso não é para esse tempo não, isso é só para os apóstolos. Parabéns, você está exatamente onde Satanás quer que você esteja. Parabéns. Você se diz crente e acredita que a palavra era para os apóstolos. Parabéns, você está cega espiritualmente através de uma coisa que Satanás plantou na tua cabeça. Porque a autoridade é para este tempo, é para você pisar
na cabeça do cão, é pra você chutar a cara do cão, é pra você operar milagres, é pra você fazer as coisas. E a verdade é que hoje as pessoas estão num lugar de passividade. Todo mundo sabe que um dos comandos que Jesus deixou pra gente é ir a todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tá escrito que Jesus vai voltar quando a palavra dele, quando o evangelho dele chegar em todos os lugares do mundo. E as pessoas, gente, vocês estão achando que é quem que vai fazer isso? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Pastor, padre e tudo mais, fala pra dentro da igreja. Evangelista traz as pessoas pra dentro da igreja. Só que quantos evangelistas a gente tem hoje? Eu não sei te dizer. Mas um dado que eu vi é que somente 3% da população está dentro da igreja, está trabalhando dentro da igreja. Só que existe 80% da população ainda não crente. Ou seja, quem que vai levar o evangelho? Você está esperando o teu pastor, o teu padre fazer milagre? O teu papa? Não sei quem está esperando fazer milagre. Sendo que Jesus pediu para você fazer esse milagre. Jesus pediu para você levar essa palavra. Jesus falou assim, eu te dei autoridade, filho, pra você fazer tudo isso. Eu te dei o meu Espírito Santo para fazer tudo isso, gente. E ele não deu o Espírito Santo, que assim, o nosso espírito não foi ligado, ele não deu o Espírito Santo para ele ficar a passeio. Deus faz morada dentro de nós. Sabe o BBB que tem gente que gosta de assistir, que você vê câmera o tempo inteiro? Isso, aquela câmera de Deus que você acha que tá fora, que ele acha que você tá vendo ele de fora, ele tá te vendo de dentro. Porque ele tá dentro de você, ele faz morada dentro de você. A palavra lá em Efésios já diz exatamente isso. Que Deus faz morada dentro da gente. Que o Espírito habita dentro de nós. Que ele é o nosso templo. A nossa carne é o templo dele. Então, o que eu quero trazer para vocês? Que existe autoridade no nome de Jesus Cristo. E ele deixou essa autoridade a todos os que creem. Todos os que creem. Fabi, eu não acredito nisso. Exatamente. Se você não acredita, é porque você não lê a Bíblia. Você está com escamas espirituais nos seus olhos. E eu oro para que essas escamas caiam dos seus olhos agora, imediatamente. Para que você creia. Não somente que Deus te deu, através de Jesus Cristo, a vida eterna. Mas Ele te deu autoridade e Ele te deu poder para governar sobre todas as coisas. Ele te deu governança em terra, Ele te deu governança em vida e você precisa se apoderar dessa palavra. E parar de ser um bebê espiritual na fé, que tá só querendo leitinho. Eu ainda quero entender. Tá escrito, gente, se você ler Hebreus, ele fala exatamente sobre isso. Que quando a gente ainda tá preocupado sobre as coisas... como que funciona o batismo? Como funciona a fé? Como funciona a imposição das mãos? A gente ainda tá no leite. Nós estamos ainda bebendo leite. O que eu tô falando não é quem tá falando, não. É a palavra quem tá falando. Então a gente precisa se munir dessas autoridades, de entender... Então tá, o primeiro questionamento é, se eu tenho autoridade no nome de Jesus Cristo, o que isso significa? Significa que você está apto através da autoridade, não significa que você talvez esteja apto através do conhecimento da palavra, mas quando Jesus já morreu na cruz e você já aceitou ele como seu suficiente salvador, ele já morreu te dando essa autoridade, ele já ressuscitou te dando essa autoridade do nome dele. Agora, Fabi, mas eu não sinto confiança. A confiança vem daqui, ó. Palavra, o dia inteiro, palavra. Se você lê o livro de João e você lê o livro de Atos, eu tenho certeza que você vai aumentar a sua autoridade. Você vai ter certeza dessa autoridade. Porque você vê lá no livro de Atos... a movimentação não somente dos apóstolos, mas das pessoas que passavam a crer e as coisas que elas passavam a operar. E aí você tá aí falando assim, isso não é pra mim, isso não é pra mim. Eu te convido a duvidar do que eu tô falando. Eu te convido a duvidar de que essa autoridade não é pra hoje. Eu quero que você duvide que você vai ler a palavra com esse entendimento, com essa busca, e eu garanto, eu quero que você volte aqui pra mim e você fala assim, Fabi, você tava errada. E por que eu tô falando isso? Porque eu sei porque eu estou vivendo. E eu estou vivendo porque eu falo assim, Senhor, eu me apodero da tua palavra. Eu me apodero do teu poder, eu me apodero da tua autoridade que o Senhor deu mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. E através da presença do Espírito Santo de Deus que hoje habita no meu templo. Para isso que ele deu os dons espirituais, para a gente poder
a gente poder edificar a igreja, a gente poder edificar o templo. E a gente às vezes acha que a igreja é só um lugar, é uma parede, mas nós somos a igreja, nós somos o corpo. Outro dia eu falei isso no Instagram, um cara me escreveu, não. Nós não somos a igreja é a bandeira. Eu falei, Senhor, meu Deus, me ajuda a liberar as escamas espirituais. Nós somos a igreja. Quando Jesus voltar para arrebatar a gente, ele não vai arrebatar a parede, ele não vai arrebatar uma placa. Ele vai arrebatar o seu povo. Nós somos o povo santo e separado, santificado de Deus. Ele vai voltar para levar a nós, independente de qual bandeira quer que você esteja. Então, eu não sei onde você está hoje, mas eu vou fazer uma oração para você. E eu vou declarar na tua vida. Eu vou declarar as escamas caindo dos teus olhos, as suas escamas espirituais, para que você tenha entendimento à luz da palavra, para que você entenda a autoridade que Jesus Cristo deu para você. Você pode fechar seus olhos. Pai, te damos graça, meu Pai, por esse momento, por esse episódio, poder ter chegado a cada uma dessas pessoas que nos escuta, Pai. Eu quero te agradecer ao seu Santo Espírito, Pai, que conduziu essa pessoa com confiança a escutar até o momento dessa oração, meu Pai. Eu quero declarar neste momento, meu Pai, as escamas caindo dos olhos de cada um de nós, meu Pai. Que essa cegueira espiritual, meu Pai, seja hoje. Basta essa cegueira espiritual no dia de hoje, meu Pai. Que tenhamos hoje intimidade, uma intimidade diferenciada com a sua palavra, meu Pai. Que haja renovo da nossa mente, do nosso entendimento, meu Pai. E que haja liberdade do Espírito Santo para nos guiar na sua palavra, meu Pai. E assim como João, assim como Pedro, assim como Paulo, Pai, oraram por ousadia e por autoridade, para exercer a autoridade do teu nome, a ousadia, meu Pai. Assim eu oro e assim eu intercedo por cada uma dessas pessoas, meu Pai, que escutam esse episódio, para que cada vez mais o Senhor nos proporcione ousadia, coragem e autoridade para falarmos em teu nome, para o maior número de pessoas, para operarmos milagres, para a gente chutar a cara do cão, para a gente pisar em serpente, meu Pai, para que a gente cure enfermos, meu Pai, para que a gente viva milagres, para que nós possamos operar milagres dentro da nossa casa, em todos os lugares onde o Senhor colocar as plantas dos nossos pés, para que a gente não mais espere um milagre de um terceiro, meu Pai, mas para que nós sejamos esse milagre, porque maior é aquele que está dentro de nós do que aquele que está no mundo, meu Pai, e o Senhor habita dentro de nós. E assim eu oro, e assim eu encerro esse podcast, em nome de Jesus Cristo. Amém. Receba essa autoridade, que essa autoridade é sua e ela já foi dada pelo Cordeiro, através do sangue dele.